pessoal, esse conteúdo aqui é para vocês que são assinantes aí do nosso Bunker do Provedor, né? Muito obrigado. E assim, o conteúdo de hoje para vocês é algo incrível. Eu tô aqui com o Bernardo, ele é CEO aqui na Age Telecom. E, cara, obrigado por receber a gente aqui, obrigado por topar fazer esse bate-papo, né? A gente quer falar um pouco desse case de muito sucesso, que é chegar de 0 a 60 mil assinantes em 3 anos, né? Não só esse case, mas eu queria entender também, Bernardo, um pouquinho das dificuldades que você enfrentou, né, nesse percurso, que eu imagino que não foi fácil, né, cara? Então, se você puder se apresentar pra gente aí, contar um pouco dessa jornada. Bom, então, prazer, meu nome é Bernardo, eu tenho um provedor no Distrito Federal. A gente tem uma empresa chamada Rialma que tem uma série de empresas de outros negócios, como transmissão, energia, geração de energia, agropecuária e mineração. E a gente queria diversificar, né? A gente queria aproveitar a oportunidade do setor de telecomunicações. E aí a gente começou o negócio, começou do zero, teve várias dificuldades, né? Como qualquer um que entra no zero. O desafio é você imaginar o projeto inteiro, ainda em fase de estudo, planejar direitinho o plano de negócio, colocar lá todos os custos que você vai ter, o tempo de entrada de clientes, o cronograma, etc., todas as informações lá dentro, né? E tirar aquilo do papel, né? Que esse é que é o problema. Não é fácil, né? E uma dor que eu acho que todo mundo que faria esse caminho de novo teria é que quando você começa com uma empresa do zero, você tem uma empresa pequena e aí, à medida que você vai crescendo ela, seus desafios são ir mudando os processos dessa empresa de acordo com o seu porte. E isso tem custo e isso não tem receita muitas vezes. Então, a gente aqui no nosso projeto, a gente procurou primeiro saber onde a gente quer chegar para depois a gente buscar o meio. Então, a gente colocou um caixa, né, buscou uns financiamentos, aqui a gente é 100% alavancado, 100% financiamento, colocamos o financiamento para rodar e aí a gente buscou um departamento comercial robusto, processos, buscamos pessoas, buscamos soluções, a maioria delas está no mercado, não precisa ser um gênio para descobrir. A gente, usando as boas práticas do mercado, de parceiros inclusive, que nos ensinaram muitas coisas, tendo muita humildade, porque você, por mais que tenha vindo de outro setor, ou por mais que você ache que você é muito bom no seu, o importante não é você, são as ideias, né, e a ciência do negócio. Isso aqui não é uma coisa pessoal, não é para agradar você. Isso daqui é para dar dinheiro, para dar retorno, e as pessoas têm que notar isso como se fosse realmente um problema científico, uma matemática que tem que funcionar. E tem que resolver os problemas diários que vem acontecendo e vem vindo ali, né? Isso. Legal. Cara, mas no início, quando tudo era mato aqui, vamos dizer assim, no provedor, não tinha nenhum hack, né? Então você começou, beleza, eu vou montar a minha estrutura. E você sem expertise nenhuma como provedor de internet, né? Atender clientes residenciais, você foi atrás de alguns profissionais do mercado. Você foi atrás de consultores, foi entender como é que foi isso. Porque você precisava de um cara, beleza, eu já tenho uma empresa que vai montar o data center para mim, mas quem vai cuidar disso? Então, aí a gente foi no mercado mesmo. A gente buscou, foi difícil, não foi fácil não. A gente até hoje tem esse problema. Todo provedor tem esse problema, né? Só que no começo você tem todos os problemas ao mesmo tempo, né? Sim, sim. E aí nós tivemos um RH atuante, buscamos gente de grandes operadoras, de provedores pequenos, gente que dizia ser bom também, de tudo. Certo. Né? Teve gente que deu certo, teve gente que nem tanto, né? Foi assim. E aí, então, beleza. Então, você passou por algumas pessoas, aqui e tal, até você ter o seu time alinhadinho, né? E hoje, a gente tá falando de quantas pessoas aqui na Age? 700 pessoas. Caraca, 700 pessoas, interno, externo, atendimento, NOC, técnicos de campo. Hoje a gente não terceiriza nada, por isso fica maior, né, o número de pessoas. E a gente, para chegar nesse volume, a gente chegou a ter 200 PAPs. Não é o melhor movimento para churn, essas coisas, né? Mas foi o que a gente encontrou para encher a rede. A gente tinha uma rede muito grande, 100 mil postes aqui no DF, né?
Primeiro montou tudo para depois começar a vender? Exatamente. A gente fez um plano de escala piloto. O primeiro ano foi em escala piloto. E aí a gente pegou 25% do DF, cidades contíguas. Não tem essa de vou fibrar melhor e só pegar a ponta no mercado. A gente queria entender o mercado de telecom como uma ciência. Falar, poxa, o índice é esse daqui. E a gente entendeu as potencialidades de fazer uma fibra no estado, né? Porque o Distrito Federal é um estado. E a gente pensou que a estratégia comercial seria melhor, com escala, com um centro de distribuição, onde vocês vão conhecer, com os POPs mais robustos, com a rede que já cabe o número de clientes que a gente quer chegar. A gente buscou processos também. Acho que processos são as coisas mais difíceis que um provedor, são talvez os maiores desafios que ele tem, né? Para você poder chegar aonde você quer, quem vem primeiro, os processos ou os clientes? Então, a gente foi buscar os processos, eles eram caros. Tem processo que a gente que é o SAP, por exemplo, está demorando 1 ano e meio para implantar, ainda não foi implantado. Caramba. Mas e por quê? Faz sentido ter SAP hoje? Não. O SAP faz sentido para começar aquisições, quando começar uma empresa maior do que a minha, né? Coisas acontecerem, a gente já está preparado. Ou posso ter errado, fiz uma aposta ruim e vou desfazer ele, né? Acontece. Não, é normal, tranquilo, né? E hoje, assim, você tem, são seus diretores para cada operação. Você tem um diretor hoje para o B2B, para o B2C, para vendas, e tem um pessoal também abaixo dele que vai cuidando dos outros ramos, né, cara? Isso, essa é a estrutura. A gente tem a gente tem 3 diretorias aqui. E a gente tem cada diretoria tem as suas gerências. É basicamente isso. E o pessoal fica responsável aí por vender, né? O importante, a pergunta é, hoje, vocês com essa quantidade de assinantes, a gente estava batendo um papo antes ali no almoço, você falou que no início vocês pegaram alguns clientes complicados, né? Alguns clientes que vêm, ficam 1 mês, 2 meses e vai embora, né? Como é que vocês melhoraram esse processo para pegar clientes que vão ficar na base? Primeiro a gente começa, é um sistema meio complexo, né? Mas a base de tudo é informação. Você tem que pegar todas as informações que você tem, né? E você criar um estudo em cima delas para que você consiga ver o que tem de anomalia e o que tem de informações que são de clientes parecidos. Então, por exemplo, esse daqui não é coincidência que todos esses clientes daqui vão dar problema. Então, você evita aquele indicador para suas vendas, para suas instalações, etc. Então, o que a gente tem buscado hoje é atuar na base, né? Porque a gente acha que o cliente pode ter sido vendido errado, seja lá o que for, mas ele tem que ser cuidado depois que ele está na base também, né? E atuar na prevenção desses clientes complicados antes da venda. Legal. E hoje, quais são os serviços que você agregou aqui na Age que mais trouxeram resultado para a empresa? Serviços de SVA? Nenhum. Sério? Sério. Caramba. Achei que você ia falar, pô, o telefone, a TV aqui, quando eu coloquei também foi um... Não, infelizmente eu queria dizer isso, mas não. Eu acho que, na verdade, o SVA, posso estar errado, essa é a minha percepção, tá? Eu acho que o cliente não está dando valor nele, não. A não ser que seja uma coisa que ele já compra, um streaming, por exemplo, o Netflix, alguma coisa assim, né? Tudo bem. Mas assim, você vender, sei lá, livro, telemedicina, não vi valor, não. Entendo, não retém. O negócio é o processo interno aqui mesmo, aquele trabalho que você falou dos dados, né? Ter os dados, olhar para aquilo e falar, tá, vou usar essa estratégia para... Você também, né, os dados são mais que isso, né? Você tem que dados são esses, cara? Por exemplo? Vamos supor que você tenha um problema seu mesmo, tá? Você tenha um problema de rede. Qual tipo de problema de rede você tem? Você tem que ter um mapeamento disso, não tem? Então, aí você tem que ver, no atendimento, você vai descobrir o que o cliente está falando também. Então, você vai fazer uma estatística de aonde ele está. Né? Então, você vai ter um problema de rede ali. Né? Só que você tem que fazer isso, dá para você fazer isso de uma escala maior, ou dá para você fazer isso por CTO, para a casa de cada um. Falar, caramba, eu tenho um cliente nessa rua aqui que está com problema, não é no meu provedor. Então, à medida que você vai começando a entender, estratificar suas informações, eu dei só uma, mas, por exemplo, eu tenho 30 bairros em Brasília, eu tenho 30 provedores em Brasília.
Cada um com seu número, cada um com sua viabilidade, cada um com seus desafios. Da mesma forma, são a turma que vai vender. Essa turma ela tem que ser dividida por performance. Né? Então, por exemplo, aquele cara ali ele é bom para vender em prédio, aquele cara ali é bom para vender em coisas, esse cara não é bom para vender em nada. Né? E aí você tem que ir tirando a performance por região e você vai fazendo uma inteligência dessas informações. O churn veio daqueles clientes ali que tem esse perfil. Qual é o tipo de perfil? Aí você faz a persona da pessoa, né? Faz a persona, olha os números dela, olha a região dela, olha o serviço que ela contratou. Você vai fazendo um banco de dados de informação que no final você começa a ser mais assertivo. E é isso que vai mudando o churn e todos os problemas, né? Legal. Cara, você é um empreendedor, um profissional, um cara muito inteligente, né? Tem muita expertise de mercado com empresas e tal, mas a gente tem muitos provedores também que nos assistem que montou o provedor, mas nunca teve nenhuma experiência com empresa, com nada disso. É a primeira empresa do cara. Hoje talvez ele tenha até um número expressivo de cliente, mas ele ainda continua indo para campo, eu não consigo colocar uma pessoa para cuidar do atendimento para mim, olhar para a pessoa. Eu ainda continuo olhando o atendimento, olhando os técnicos de campo e tal, e ele se envolve em toda aquela loucura diária e não consegue ter uma visão completa de fato do negócio dele, né? Tem alguma dica que você poderia dar para essa turma de empreendedor que está vendo a gente aí? Eu acho que tem que estudar muito, né? Eu não sou, é uma dica, né? Não sou o dono da verdade. Também tenho que estudar muito, né? Então, mas eu acho que é isso que faz a pessoa aprender. Ela tem que se profissionalizar como empresário. Ela tem que entender com outros empresários e em outras empresas também, para saber como as outras pessoas fazem, porque no final das contas isso dá para ser copiado. Não é que você tenha menos capacidade que outra pessoa. Faça o que as outras pessoas fazem. Acho que essa é a dica. Faz o que os melhores fazem. Sem medo. Sem medo. Você se inspira também, cara, em caras menores do que você? O tempo todo. Na verdade, a referência, ela nunca é assim... eu sou referência em tudo. Você tem as suas partes boas e partes ruins. Todos nós temos, né? Então, eu acho que esse é o segredo. E, inclusive, você falou sobre medo. Existe um ditado que quem não arrisca nada, arriscou a vida, né? Então, eu acho que você tem que, sim, estar o tempo todo jogando a cara a tapa, empreendendo, correndo atrás. Mas, se você fizer isso de uma maneira não científica, isso vira uma loteria, né? E você vai perder tudo. É só questão de tempo. Então você precisa entender bem o jogo que você está jogando, precisa conhecer as variáveis, conhecer a técnica, né? Montar um bom plano, entender que ele muda com o tempo, quais são os riscos dele. E aí, se você conseguir fazer uma boa solução disso, você vai ter sucesso. Perfeito. Bom, queria agradecer aí, cara, mais uma vez você receber a gente, a Loucos da Telecom, o pessoal que está assistindo aí também. Obrigado por compartilhar um pouco das dicas, um pouco da sua história, cara, e isso é muito valioso pra gente, viu? Obrigado. De verdade. Um abraço, é a casa de vocês aqui. Valeu. Turma, é isso aí. Esse conteúdo é exclusivo aí pra vocês que é do Bunker. Fiquem ligados que em breve tem mais dicas aí, tá bom? Em mais estruturas, em mais provedores. E você pode assistir o vídeo completo, tá? Que a gente fez aqui na Edge Telecom, mostrando um pouco mais da infraestrutura, das áreas aqui, um bate-papo com o pessoal, tá? Lá no nosso canal do YouTube da Loucos da Telecom. Valeu!